Olá pessoal, que bom que vocês estão aqui, né? Não sei se vocês perceberam, mas a gente acabou passando uns dias sem conseguir vir por aqui fazer as leituras, né? Esses dias estavam bem puxados pra gente com relação ao trabalho e um monte de coisas para resolver, né? Mas graças a Deus já estamos de volta, né? Eu sou a Lê. Eu sou a Elei. E nós somos o Bíblia em Casal. É isso aí. E no capítulo de hoje nós vamos ler Gênesis 30. O que será que nos espera? Bora para a leitura? Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: "Dê-me filhos, senão morrerei." Jacó ficou irado e disse: "Estou eu no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos?" Então ela disse: "Aqui está minha serva Bila, deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também forme família." Assim, ela deu sua serva Bila como mulher a Jacó. Ele deitou-se com ela e Bila engravidou e deu a Jacó um filho. Então Raquel disse: "Deus me fez justiça, ouviu meu clamor e me deu um filho." Por isso, deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó outro filho. Então Raquel disse: "Tive grande luta com minha irmã e venci." Por isso, deu-lhe o nome de Naftali. Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, pegou sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então Lia exclamou: "Que felicidade!" e deu-lhe o nome de Gade. Zilpa deu a Jacó outro filho e Lia disse: "Como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz." Por isso, deu-lhe o nome de Asser. Durante a colheita de trigo, Rúben, filho de Lia, encontrou mandrágoras no campo e as levou para sua mãe. Então Raquel pediu a Lia: "Por favor, dê-me algumas mandrágoras do seu filho." Mas Lia respondeu: "Não basta tomar meu marido, quer também as mandrágoras do meu filho?" Disse Raquel: "Tudo bem, ele se deitará com você esta noite, em troca das mandrágoras do seu filho." Quando Jacó chegou do campo, Lia saiu ao seu encontro e disse: "Você deve deitar-se comigo, pois paguei por você com as mandrágoras do meu filho." E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Lia disse: "Deus me recompensou por ter dado minha serva ao meu marido." Por isso, deu-lhe o nome de Isacar. Lia engravidou novamente e deu a Jacó o sexto filho. Disse Lia: "Deus me presenteou com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor, pois lhe dei 6 filhos e deu-lhe o nome de Zebulon." Algum tempo depois, ela deu à luz uma filha e a chamou de Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel. Ele a ouviu e lhe concedeu filhos. Ela engravidou, deu à luz a um filho e disse: "Deus tirou de mim a minha humilhação." Deu-lhe o nome de José e disse: "Que o Senhor me acrescente ainda outro filho." Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: "Deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelos quais trabalhei, e partirei. Você sabe quanto trabalhei para você." Mas Labão lhe respondeu: "Se mereço o seu favor, fique. Descobri por adivinhação que o Senhor me abençoou por sua causa." E acrescentou: "Fique e estabeleça o seu salário, e eu pagarei." Jacó lhe respondeu: "Você sabe como trabalhei para você e como seus rebanhos prosperaram comigo. O pouco que você tinha antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou por minha causa. Mas agora, quando poderei trabalhar também para minha família?" Labão perguntou: "O que devo dar a você?" "Não me dê coisa alguma", respondeu Jacó, "mas farei novamente o pastoreio e cuidarei dos seus rebanhos, se fizer isto por mim. Passarei hoje por todos os seus rebanhos, separando todas as ovelhas pretas e todos os cabritos manchados ou malhados. Esses serão meu salário. Minha honestidade responderá por mim no futuro, sempre que você verificar o que for meu salário. Toda ovelha que não for preta e todo cabrito que não for manchado ou malhado será considerado roubado." "Concordo", disse Labão, "seja como você disse." Mas naquele mesmo dia Labão separou os cabritos manchados ou malhados, todas as ovelhas pretas, e os entregou a seus filhos, e os afastou de Jacó por uma distância de 3 dias de viagem. E Jacó ficou cuidando do restante dos rebanhos de Labão. Então Jacó
pegou galhos verdes de álamo, de amendoeira e de plátano e os descascou, deixando listras brancas à mostra. Depois, colocou os galhos descascados de frente para os rebanhos, nos canais de água onde iam beber, pois era ali que se acasalavam. Os rebanhos acasalavam diante dos galhos e davam crias listradas, manchadas ou malhadas. Jacó separava as crias e fazia os rebanhos olharem para os listrados ou pretos. Assim, formou seus próprios rebanhos, separando-os do de Labão. Toda vez que os animais mais fortes estavam no cio, Jacó colocava o galho nos canais para que acasalassem perto deles. Mas, quando os mais fracos estavam no cio, ele não colocava os galhos. Assim, os fracos ficavam com Labão e os fortes com Jacó. Assim, Jacó ficou extremamente rico e teve muitos rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. Amém. Glória a Deus. Vamos para o resumo? Vamos! No resumo de hoje, a gente vê que Raquel, estéril, dá sua serva Bila a Jacó, e por ela tem 2 filhos, Dan e Naftali. Lia, que também para de ter filhos, faz o mesmo com sua serva Zipa, que também tem Gade e Assé. Após um acordo envolvendo mandrágoras, Lia volta a ter filhos e dar à luz a Isacar, Zebulon e Diná. Finalmente, Deus se lembra de Raquel, que concede dar à luz a José, que a gente ainda vai conhecer a história de José, muito bonita, muito bonita, dizendo: o Senhor tirou de mim a minha humilhação. Jacó deseja deixar Labão e voltar para sua terra, mas Labão tenta retê-lo, pois reconhece que é abençoado por causa de Jacó. Eles estabelecem um novo acordo e Jacó fica com rebanhos manchados e malhados. Jacó utiliza uma estratégia criativa com galhos descascados e prospera intensamente, tornando-se muito rico. Amém, né? Amém. Resumo maravilhoso. Vamos ver a imagem? Temos uma imagem. Tem imagem do dia. Bora lá? Uma imagem recheada de meninos. Prosperidade, né? Muitas crianças. Coisa... E naquela época, diferente de hoje, né? Quanto mais filhos se tivessem, era sinônimo de prosperidade, de riqueza, né? Sim. Então, quanto mais filhos, hoje não. Muito filho é bem já mais gasto, né? Já mais gasto, escola e derivados. Hoje já temos uma realidade bem diferente, né? Mas dá para entender a quantidade de menino que teve nessa época. Legal, muito interessante. Mas eu vou partir dessa imagem para falar o que me salta os olhos, pode ser? O que achaste? Esse capítulo ele é bem interessante por alguns motivos, né? Eu vou citar 2 que me chamam a atenção, mas só vou comentar um. Eu acho que os 2 motivos interessantes que me fazem saltar os olhos é que Jacó, ele levantou um ponto de: estou trabalhando muito para ti, Labão, mas não estou trabalhando para minha família, né? Ou seja, ele estava com visão de futuro, né? Visão do: puxa, o que eu vou deixar para o meu legado? Eu tenho a questão do outro e a minha família. Né? E se eu não estiver aqui amanhã, o que eu estou deixando para as pessoas que ficam, né? Porque a família dele, tendo muitas mulheres, haveria problemas, né? Porque as mulheres naquela época, elas não mantinham a casa, né? Quem mantinha era o homem. Então, assim, o Jacó, ele está provedor, muito preocupado com o que ele ia deixar. E me chama a atenção porque muitas das vezes nós não somos preocupados com o que vamos deixar pro outro. E eu não estou falando em termos financeiros, eu estou falando em termos de o que você está plantando de fato, que está impactando onde você vive, com quem você trabalha. E eu acho que muitas das vezes a gente não se preocupa com como é que a gente está impactando as pessoas que estão ao nosso redor, né? Onde eu trabalho, onde eu estudo, na minha família, o que eu estou deixando de legado, né? Eu acredito que cada um de nós veio com um propósito, mas a gente esquece isso no dia a dia por N motivos, né? E eu achei muito interessante o Jacó preocupado com o futuro, né? E a gente às vezes não se preocupa. Eu sei que tem uma questão também, por exemplo, financeira, né? Às vezes o salário não dá, às vezes não. 100% das vezes o salário não dá pra gente se preocupar com o futuro, porque a gente tá preocupado em pagar o agora. Mas esse pensar sobre o futuro, né? Puxa, o que eu vou deixar para os meus filhos? O que eu vou deixar para os meus irmãos? O que eu vou deixar, sabe, para minha comunidade? É interessante, né? Porque você passa de um pensamento individual para pensar no coletivo, para pensar no todo. E no fim das contas, esse é o propósito, né? Porque eu estava até conversando contigo, acho que foi essa semana, que isso me saltou muito numa reflexão de, puxa, a gente trabalha tanto, a gente rala tanto, a gente se preocupa tanto,
Mas no fim das contas, é o que a gente deixa que vai fazer diferença, porque a gente vai e não leva nada, né? Mas o que você está deixando, o que você está plantando realmente, que pode pelo menos impactar uma vida, né? Se você morresse hoje, uma vida seria impactada assim pelo que você deixa, é muito interessante, olhando para a história de Jacó. E o segundo ponto que eu não vou comentar, mas que eu acho legal, é o quanto a bênção de Esaú, né, impactou a vida de Jacó. A bênção do pai de Jacó, que eu esqueci, Isaac, eu esqueci o nome, agora eu lembrei, Isaac, impactou, né? Porque às vezes a gente acha assim, os pais não abençoam, enfim, não tem valor. Não, as palavras têm poder, né? Assim como o contrário também. Assim como o contrário, a maldição também alcança. Então isso é muito interessante. Não vou comentar esse ponto, porque eu acho que eu já comentei aqui os de pensar no futuro. Uma coisa que me chama a atenção foi o seguinte. Labão não queria que Jacó saísse, porque ele entendia que se ele saísse, ele teoricamente não ia ser tão abençoado ou não ia prosperar, porque ele prosperava por causa de Jacó. Jacó resolveu continuar, só que a partir do momento que ele continuou, ele não só prosperou, quanto ele enriqueceu. Né? Assim, às vezes a gente também fica naquela coisa de, quanto menos isso... A Bíblia sempre traz figuras, né, muito bem-sucedidas, figuras que não passavam necessidade, e não precisa você passar necessidade para você ser uma pessoa boa, para você ser uma pessoa que Deus vai gostar de você. Pelo contrário, a gente vê inúmeras figuras que são literalmente muito ricas, né? Salomão e tudo. E Jacó, o que ele fez? Ele continuou, e por causa disso ele foi mais abençoado ainda. Isso me chamou muita atenção, que ele poderia muito bem largar e ir embora, né? E o Labão, que pensou que ia se dar muito bem, né? Porque não posso perder minha galinha dos ovos de ouro, né? Acabou que ele não ficou ruim, mas o Jacó, que continuou trabalhando com tudo que tinha que fazer, né, cresceu mais do que era para crescer, ou não, né? Já era esperado ele crescer desse jeito, então isso me chamou bastante atenção. Não, e legal é que assim, ele teve a sapiência de dizer assim, ei, peraí, agora é hora de trabalhar para minha família, eu vou embora, né? Eu tô indo embora. E às vezes você fica com medo de sair dos locais, de tomar, na verdade, não é nem o medo de sair dos locais, é o medo de tomar decisões, porque você se acomoda com aquela situação e você quer melhorar, mas você tá tão acomodado com a situação onde você se encontra, aqui falando em termos profissionais, que você não consegue dizer não para aquela oportunidade, para viver outras oportunidades. E na verdade o não, às vezes é atrelado a ficar no mesmo lugar, às vezes é mudar uma posição, né? E é exatamente isso que você tá falando, que, por exemplo, ele resolveu o quê? Vou continuar aqui, mas vou fazer diferente. Né? Então, às vezes você tá num emprego, às vezes é só mudar uma coisa, mudar uma forma, mudar como é que eu trabalho, que equipamento que eu uso, como é que eu vou fazer isso. O que ele fez? Em vez de trabalhar do jeito que ele trabalhava durante esses anos, ele apenas, vou fazer isso aqui, vou botar os galhos aqui, e com uma mudança de chave, ele fez uma diferença absurda, né? Então, muito legal. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, pessoal. Gente.